Saudações, meus queridos! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aí, juntos no nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E a turma dos primeiros anos aí, né? Vão agora, no volume 3, observar a grandeza física, trabalho de uma força. Galera, antes que possamos aí analisar essa grandeza física e conhecê-la, convido vocês, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades que têm sido lançadas diariamente para vocês. Visite a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br e siga-nos no nosso projeto Eu Não Erro Mais, projeto Enem. Galera, super sucesso! Aulas diárias aí abordando os principais tópicos que são cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Os professores aí da Escola Online, professores experientes, têm colocado aí diariamente para vocês aulas aí ao vivo, certo? Para que possam dar o suporte necessário para vocês. Afinal, Escola Online de vocês, galera, é sinônimo de quê? De sucesso, né? Tranquilo. Galera, eu sou o professor Camilo, professor de Física da Escola Online, e após a vinheta, espero vocês na nossa primeira semana aí do nosso PET. Vamos lá? Trabalho de uma força. O que é trabalho, galera? O trabalho é uma grandeza física que mede a transferência de energia para um corpo, por exemplo, quando essa força aplicada faz esse corpo deslocar de uma distância d. Como assim? Essa força produz um deslocamento. Por exemplo, pegue esse corpo aqui, o apagador. Eu falo com ele, apagador, sobe. Nada acontece. Apagador, sobe. Nada acontece. Agora, para que isso aconteça, para que ele se desloque, eu vou ter que forçá-lo. Eu vou aplicar uma força e essa força produz deslocamento. Quando essa força produz um deslocamento, o meu corpo transfere energia química para esse corpo e esse corpo converte essa energia química na forma de energia mecânica, energia associada ao movimento. Tanto é que quanto maior o desnível em relação à minha mão, maior vai ser a energia absorvida por esse corpo, né? Se eu aumentar esse desnível e soltar e abandonar, vocês percebem que o impacto vai ser maior. Logo, quando uma força produz o deslocamento, essa força está agregando energia a esse corpo. E essa grandeza física é chamada de trabalho. Agora, eu posso aplicar essa força de qualquer forma para essa força produzir deslocamento? Ou seja, fazer variar a energia desse corpo? Não. Temos alguns parâmetros aí. Vamos lá. Você tem aqui uma força F e essa força faz esse bloquinho sair da posição A e ir para a posição B. Ou seja, aqui tem um certo deslocamento. Só que tem um ângulo de inclinação aqui entre a linha de ação da força e o deslocamento produzido. Então, gente, fique esperto. Se eu quiser deslocar esse corpo na horizontal, se eu atuar com força na vertical 90 graus com horizontal, não consigo deslocar esse corpo na horizontal. Então, esse ângulo aqui de inclinação, que vai do vetor deslocamento até o vetor força, ele te ajuda a compreender qual é a parcela da força que faz com que esse bloco se desloque na horizontal, nesse caso aqui. Então, não é toda a intensidade da força, é parcela da intensidade dessa força, F atuando na direção X, que contribui para que esse bloco tenha deslocamento aqui na horizontal. Gente, o trabalho de uma força é uma grandeza física que está associado, primeiro, uma força produz deslocamento, F força, D deslocamento. E esse cosseno do ângulo de inclinação do ângulo θ é justamente o fator de correção que te dá qual é a parcela da força que faz com que esse corpo se desloque na direção aqui, desejada.
Logo, gente, ó, força, unidade no sistema internacional é o Newton. Deslocamento, unidade no sistema internacional aqui seria o metro. E θ é o ângulo entre a linha de ação da força e o deslocamento produzido por essa força. O trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Mas, por favor, entenda o seguinte, fisicamente, você atua com a força, quando essa força produz deslocamento, essa força agrega energia ou retira energia do corpo, tudo bem, certo? Então, a grandeza física que mede, né, a transferência ou a conversão de energia quando uma força atua sobre um corpo produzindo deslocamento sobre esse corpo. Se trabalho, gente, está associado à energia, força, unidade é o Newton e distância, unidade é o metro, a unidade de energia, a unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, beleza? Então vamos lá, cuidado, gente, ó, forças perpendiculares à direção do movimento não realizam trabalho, não fazem com que a energia daquele corpo possa variar. Por exemplo, uma força ela está atuando na vertical, mas eu quero deslocar esse cara na horizontal. Repare que o ângulo de inclinação da força aqui em relação à direção do deslocamento desejado, 90 graus, certo? A força, a parcela da força na vertical, a parcela da força na horizontal vai ser zero. Eu quero deslocá-lo na horizontal, mas a força está na vertical, não contribui para que esse cara se desloque na horizontal. Nesse caso, gente, quando o ângulo de inclinação entre a linha de ação da força e o deslocamento desejado é igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a zero. O trabalho, a energia transferida por essa força aqui é igual a zero. Ela não contribui para que esse cara se desloque na horizontal. Contribuiria sim para que se deslocasse na vertical, mas o desejo aqui, nesse caso, é que ela se desloque na horizontal. Certo, gente? Então, observem aqui, ó. Eu estou deslocando esse bloquinho na horizontal. Eu tenho a força peso, que é a força de interação entre esse corpo de massa M e a Terra. Ela está atuando na vertical. A força normal, devido ao contato, à compressão do bloco aqui, sobre o plano aqui, né? Sobre o piso, ela também está na vertical. Repare que tanto o peso, nesse caso, quanto a normal, elas não realizam trabalho. Por quê? Porque o bloco se desloca na horizontal e elas atuam a 90 graus em relação à direção de deslocamento. Certo, galera? Então, vamos lá. Olha o que diz a primeira atividade. Vamos com calma. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é... Pois bem, galera, será que o aluno transfere energia a esse peso aqui, ó? Qual é a direção de deslocamento desejada? Vertical, certo? O que o aluno faz? Atua com a força sobre aquele peso lá. E essa força está atuando o quê? Também na vertical, né? Tá vendo que ele está atuando na vertical? Eu coloquei duas forças aqui, ó, exercidas pela mão do aluno sobre essa carga, sobre esse peso. Então, cuidado, gente. Trabalho é a relação da força atuando sobre o corpo, fazendo com que esse corpo se desloque, certo? De uma certa distância aí. Nesse caso, galera, a força, a direção de atuação da força, ela é paralela à direção do deslocamento. Cuidado, gente. Para a mesma direção eu tenho dois sentidos, tá bom? A direção aqui é vertical. O sentido de ação da força é para cima. E o deslocamento também é para cima. Então, tanto a direção, que é vertical, quanto o sentido de atuação da força coincidem com o sentido do deslocamento. O sentido é para cima. A direção é vertical. Nesse caso, o ângulo aí entre a linha de ação da força, a força e o deslocamento produzido é igual a zero. Tem mesmo sentido, tá bom? Além de mesma direção, tem mesmo sentido. Cosseno de 0 graus é igual a 1, positivo. Então, se eu pegar aí a força positiva, deslocamento positivo, e multiplicar por esse cosseno que é positivo, essa relação, que é o trabalho, será positivo. Então, galera, ó, olha a letra D. Esse trabalho realizado pelo aluno sobre
esse corpo de massa M aqui, ó, esse peso, é positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Galera, cuidado! Esse trabalho não é nulo, não. Fala assim, professor, mas a velocidade não é constante. O trabalho da força resultante pode ser constante, da força resultante, que é igual a zero. Mas o trabalho da força realizada pelo aluno será positivo. Certo, galera? Vamos para a próxima atividade? Vamos lá? Pois bem, chegamos aí na atividade número 2. O que nos diz? É uma questão daí da UFMG, né? Um bloco movimenta-se sobre uma superfície horizontal. Então, a direção do deslocamento é horizontal. Da esquerda para a direita, te deu o sentido, certo? Ó, a pontinha da seta aqui, ó, te dá o sentido. Horizontal para a direita. Sobre a ação das forças mostradas na figura. Pode-se afirmar que... Tá bom. Galera, trabalho de cada força, né? Depende da força, do deslocamento produzido por essa força e do ângulo entre a direção de ação da força e o deslocamento produzido. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que, primeiro, vocês conseguem perceber que tanto a força peso aqui quanto a força normal, ambas atuam na vertical e o ângulo formado entre a normal e o deslocamento, ou o peso e o deslocamento, são 90 graus? Então, nesse caso, galera, o bloco se move na horizontal e o peso e a normal querem contribuir na vertical. Então, não transfere nem retira energia do corpo. Então, primeiro, ó, deslocamento horizontal. Peso e normal atuam na vertical. Logo, o ângulo entre o deslocamento e as forças peso e normal vale 90 graus. Assim, peso e normal não realizam trabalho. Cosseno de 90 é igual a zero. Certo? Quando você pegar aqui, você vai multiplicar por zero. Então, ele não transfere nem retira energia. Então, apenas as forças normal e peso realizam trabalho? Não, não pode ser letra A. Peso e normal não realizam trabalho. Vamos continuar aí. Eu tenho agora aqui, gente, imagina o corpo aí, se deslocando na horizontal, tá? Eu tenho a força F, tá vendo? Vocês conseguem perceber que a força F, ela tem mesma direção horizontal e mesmo sentido do deslocamento? Olha a pontinha da flecha, ó. O sentido é dado pela pontinha. A direção é dada por esse corpo aqui, ó. O corpo está na horizontal e o sentido está para a direita. Então, a força F e o deslocamento formam 0 graus. Além da mesma direção, tem mesmo sentido. Logo, cosseno de 0 é igual a 1. Então, F realiza trabalho, e trabalho positivo, cedendo energia para o corpo. Agora, também tem a força de atrito. Cuidado, galera. A força de atrito, ela atua na horizontal. Ok, só que o sentido é para a esquerda. Repara que o deslocamento está para a direita e a força de atrito é contrária à tendência do movimento, para a esquerda nesse caso. Então, força de atrito e deslocamento formam 180 graus. Então, cosseno de 180 é igual a menos 1, tá? Então, FAT realiza trabalho negativo. Repare que eu vou entrar aqui com um cosseno de 180, daria menos 1. Então, a força de atrito realiza trabalho, e um trabalho negativo. Então, galera, apenas a força de atrito realiza trabalho? Não. Apenas a força F realiza trabalho? Não. Gente, apenas força de atrito e força F realizam trabalho. As duas, tá? Nesse caso, realizam trabalho as duas forças, tanto a força F quanto a força de atrito. Uma trabalho positivo, outra trabalho negativo. Tá bom, galera? Resposta aí, letra D, de dado. E aí, estão prontos para ir para o exercício número 3? Então, vamos lá. Chegamos aí à atividade número 3. É da Federal da Bahia e vamos ler. Uma força horizontal constante de intensidade 20 newtons é aplicada a um carrinho de madeira e de massa igual a 2 kg. Sabe-se que sobre a ação dessa força desloca-se sobre o tampo de uma mesa. Então, repare que o deslocamento aqui é horizontal. Admitindo-se que a força de atrito entre o bloco e o tampo da mesa seja igual a 4 newtons, determine o trabalho realizado pela força resultante, que atua ao longo da distância horizontal de 5 metros. E ele pede para você considerar a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos devagar.
eu tenho um bloco lá, né, o carrinho, eu tenho várias forças atuando. Por exemplo, a força F atua na horizontal e o sentido para a direita. A força de atrito, contrária à tendência do movimento, ela também atua na horizontal, só que o sentido é para a esquerda. Galera, horizontal, a direção, mas para a mesma direção existem dois sentidos possíveis. Nesse caso aqui, para a direita, a força F e a força de atrito está para a esquerda, ambas na horizontal. Eu tenho também, galera, ó, a força peso, a atração que a Terra exerce aí sobre esse carrinho de massa M, né? E também, devido à compressão, o carrinho comprime a superfície reage sobre o carrinho. Devido à compressão, você tem a força normal. Só que cuidado, galera. Tanto o peso quanto o normal estão atuando na vertical. E o carrinho desloca-se na horizontal. Então, peso e normal não realizam o trabalho. São perpendiculares à direção de deslocamento. Beleza. Tem um bloco de massa M. Olha a força F. Veja as características de F. F, módulo, a intensidade, 20 newtons, direção horizontal, sentido para a direita. Eu também tenho a força de atrito, que atua com a intensidade de 4 newtons, foi dada, na horizontal, só que o sentido é para a esquerda. Gente, como que eu calculo a resultante dessas duas forças aqui, ó? Elas têm mesma direção e sentidos opostos. Basta fazer, né? Força resultante é igual à força intensidade da F menos a intensidade da força de atrito. O que é a força resultante, galera? É aquela que atuando sozinha produz o mesmo efeito de todas as forças que atuam no sistema. Qual a intensidade da resultante? 20, a intensidade da F, 20 newtons, menos 4, a intensidade do atrito, que atua na horizontal. 20 menos 4, logo a força resultante tem intensidade de 16 newtons, estará atuando na horizontal e para a esquerda. É como se F vencesse, né? Ela tem maior intensidade nesse caso aí. Tá bom? Então, a resultante dessas duas aqui na horizontal é essa resultante aqui, ó. Ela atua na mesma direção do deslocamento e com a intensidade de 16 newtons. Então, percebam vocês, gente, que o trabalho da resultante seria a intensidade da resultante vezes o deslocamento produzido vezes cosseno de 0 graus. Por que 0? Gente, o ângulo entre a força e a direção de deslocamento produzido pela força. Repara que horizontal e o sentido aqui, ó, é o mesmo. Então, o cosseno, o ângulo aqui, ó, seria 0 graus. 16, a intensidade da resultante. 5 metros é o deslocamento produzido, né, no sistema e por essa força resultante. E cosseno de 0 é igual a 1. 16 vezes 1. O trabalho realizado pela resultante, 80 joules. O trabalho está associado com a energia envolvida, energia transferida. Então, resposta aí, o trabalho resultante, 80 joules. Tranquilo, galera? Podemos ir para a atividade número 4? Vamos lá! Chegamos aí à nossa última atividade. Tá bom. É da Estadual do Ceará, né? Em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 60 graus com o chão. Tá bom. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 kg em massa, né? E que esse peso aí, esse corpo, ele consiga se movimentar com velocidade constante. Ele estaria subindo aí na vertical com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho em joules realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros. Vamos pensar nisso aí. Primeiro, olha o que ele me diz. Que a força necessária, a força que esse garoto aplica aqui, é a força necessária para elevar, certo? Com a velocidade constante, um corpo de massa 1 kg. Seria isso, ó. Você tem o peso na vertical e para baixo. Certo? A Terra atrai essa massa de 1,5 kg. E esse garoto exerce uma força na vertical e para cima para equilibrar o peso, fazendo com que esse bloco se desloque na vertical, mas com velocidade constante. Gente, se ele vai se deslocar em movimento, em linha reta, com velocidade escalar constante, estamos numa condição inercial.
a velocidade constante nesse caso, a resultante das forças que atuam sobre esse bloco é igual a zero. E quais são as forças que atuam? F e peso. E a intensidade aí, ó, vai se anular, né? A força F atua na vertical e para cima, a força peso atua na vertical para baixo, logo, a resultante delas tem intensidade igual a zero. Então, eu posso dizer que a intensidade de F é igual à intensidade do peso. E como que eu calculo a intensidade do peso? Basta pegar a massa e multiplicar pela aceleração gravitacional. Então, a intensidade de F aí seria a massa 1,5 kg multiplicado por 10, que é a aceleração gravitacional. Então, ele diz que a força que esse menino atua aí sobre essa mochila são 15 newtons, necessária aí, né, para levantar o peso de 1 kg. Então, eu tenho já a intensidade da força. Vamos lá. Imagina que essa força é a mochila. Ele atua com a força F, que nós até descobrimos o valor, 15 newtons. Só que ele me diz o seguinte, em relação ao chão, em relação horizontal, essa força está inclinada de 60 graus. Então, parcela desses 15 newtons, gente, que atuam e que ajudam esse cara a se deslocar na horizontal, com um deslocamento de 30 newtons. Então, olha o deslocamento na horizontal. O que seria o trabalho? Seria a intensidade da força multiplicada pelo deslocamento produzido pela ação dessa força, vezes o cosseno de 60 graus. A força, 15 newtons. O deslocamento, 30 metros. E o cosseno de 60 graus, vocês vão descobrir que vale meio. Logo, fazendo esse produto 15 vezes 30 vezes meio, isso dará 225 joules em energia, né? O trabalho realizado aí tem valor 225 joules. Resposta aí, letra B de bola. Tranquilo, galera? Questão 4 resolvida. Chegamos ao final de mais um PET aí, mais uma semana, né? Desculpa. E eu convido vocês, galera, ó, siga-nos no nosso projeto Eu Não Erro Mais. Projeto Enem com a Escola Online. Aulas diárias aí para vocês, abordando os principais tópicos que são cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Certo? Galera, se essa aula foi útil, deixa aquela curtida para nos ajudar. Certo, galera? Galera, terminamos aí mais uma semana e logo logo voltamos com a semana 2 do nosso PET. Beleza? Forte abraço e até lá. Bye bye, meus queridos!